vamos trocar de assunto? O pacote do governo do Estado é o assunto a partir de agora aqui no Conexão RS. O presidente da FECERGS, Sérgio Arnaud, e o vice-presidente financeiro do Cindy Lojas Porto Alegre, Marco Antônio Belotto, estão conosco. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou partir de algumas premissas aqui de cada um, a gente já imagina, né, a posição de cada um, então vamos direto para a primeira pergunta, né? Tanto a FECERGS quanto empresários já se manifestaram, já deram suas opiniões a respeito deste pacote. Então, a gente vai tentar entrar em alguns pontos específicos do pacote. Primeiro, no que diz respeito aos servidores. Uma das propostas aumenta a contribuição previdenciária de 13% para 14%, outra transforma a licença-prêmio em licença-capacitação e outra muda a forma de pagamento do 13º salário, que fica escalonado para os anos seguintes. Como fica a situação dos servidores? Sérgio. A situação dos servidores fica pior do que já está atualmente. Nós já vimos convivendo com sucessivos atrasos de pagamento, porque o parcelamento nada mais é do que um atraso de pagamento, e isso significa diminuição salarial, porque todas as nossas contas vêm sendo pagas sistematicamente com atraso, com juros bancários exorbitantes, com taxas condominiais que também têm multa, sem falar nas lojas que também cobram multa exatamente pelo atraso. Todas essas multas somadas significam uma diminuição no valor do poder aquisitivo dos servidores. Com essa proposta agora de institucionalizar o pagamento, passando por cima da Constituição, ou tentando mudar a Constituição, definindo que o pagamento do mês só será pago até o dia 20 do mês subsequente, isso significa trabalhar 50 dias sem receber. Então, essa situação fica agravada. Então, o salário que já é diminuído pelo parcelamento vai ser diminuído ainda mais com o aumento da alíquota de contribuição previdenciária. E isso tudo somado, se nós somarmos todos os descontos, o servidor vai receber pouco mais da metade do seu salário quando receber. Essa questão do 13º é uma questão imoral, não é nem inconstitucional, é imoral. Ninguém pode trabalhar esse ano para receber em dezembro do ano que vem. Isso aí não tem qualquer justificativa, não encontra. Eu duvido que qualquer trabalhador do comércio, por exemplo, aceitaria uma situação dessa com o seu empresário. Pois bem, a questão da substituição da licença-prêmio pela licença-qualificação, ela traz dois aspectos que têm que ser considerados. Em primeiro lugar, ninguém é contra a capacitação. Todos nós gostaríamos de ter essa capacitação. Inclusive, o governo do Estado tem uma fundação que ele nunca utilizou nesse sentido, que é destinada à capacitação do servidor público. Nunca fez isso. Nenhum governo. Nenhum dos últimos governos. Pelo menos desde que eu sou funcionário, nunca isso aconteceu. Então, se troca a licença-prêmio pela licença-capacitação, o servidor que já está recebendo atrasado e sem salário, como é que ele vai pagar uma universidade? E qual é a universidade que vai fornecer um curso de capacitação de 3 meses? Eu não conheço. Aqui não deve ter. Na PUC também não tem, nas outras também não tem. Então, isso é uma falácia. É apenas uma forma de substituir sem dizer que está acabando. É apenas isso. Bom, agora a gente vai passar para a visão dos empresários, mas antes disso eu quero lembrar que você aí de casa pode se manifestar, tanto enviando perguntas quanto, por exemplo, suas opiniões a respeito, a sua opinião a respeito do pacote apresentado pelo governo do Estado. Agora sim, Marco Antônio, para os empresários, há medidas que prevêem a antecipação do ICMS de empresas para o início de dezembro. Como essa medida é vista pelos lojistas, por exemplo? Bem, normalmente não é bem vista. Essas medidas já foram tomadas no passado, né, por outros governos. E realmente o que nós temos visto hoje, o Estado está passando por uma situação de descalabro hoje no nosso Estado, né? Mas, como foi dito aqui anteriormente, não é esse governo. Isso aí vem de décadas de improbidade, de irresponsabilidade, tanto dos governos do Executivo, como também do Poder Legislativo do nosso Estado, que deixou o Estado chegar nessa situação.
penso eu que nós temos que tomar medidas, que o Estado, o governo, o legislativo terá que tomar algumas medidas duras, porque realmente, como foi dito aqui, não tem mais nem dinheiro para pagar a folha de pagamento, né? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem outros pontos bem nevrálgicos, digamos assim, desse pacote. Por exemplo, outras medidas causam impacto, que vão causar impacto, por exemplo, são as extinções de fundações do governo do Estado. Vamos lembrar aqui, né, acho que dentro das duas perspectivas do servidor público e do empresário, que nesse ponto, por exemplo, são 1.000 servidores que vão ficar sem emprego, e isso também vai afetar de alguma forma o mercado, né? A economia gaúcha pode parecer pouco para alguns, pode parecer muito para outros, mas são famílias, enfim. Então, dentro dessa perspectiva, são 9 que, se a proposta, obviamente, for aprovada, devem deixar de existir e desligar, então, esses quase 1.000 funcionários. Entre elas, a gente pode citar aqui a FEE, né? A TVE, a FEPAGRO, entre outras. Essa redução é necessária e aí vão para cada perspectiva, né? Eu imagino o prejuízo de cada lado, talvez no caso dos servidores, talvez não, tenho certeza que vai ser muito maior. Mas isso pode respingar também na economia gaúcha. Sérgio? Exatamente, e vai respingar. E vai respingar pelo seguinte, além de considerar o fato de que num momento de recessão e de desemprego em alta no país, nós vamos jogar mais 1.200 famílias no desemprego. Bom, isso é um dado. O outro dado que vai impactar a economia gaúcha, por exemplo, você citou algumas das fundações e algumas das mais importantes. No caso da FEE, Fundação de Economia e Estatística, é fundamental para alavancar todo e qualquer processo de desenvolvimento. São os indicadores que são medidos pelo Estado. Seria como o governo federal acabar com o IBGE, por exemplo, né? Então, quer dizer, o Estado vai ficar sem um referencial. Vai ter que se basear em quê? Num referencial ou de um banco ou de uma federação de indústrias ou de alguma coisa, algo que não é, vamos dizer assim, independente, ou seja, que já tem uma visão parcial porque pertence à ótica daquela instituição que a criou, está a serviço daquela instituição. A questão da FEPAGRO, a mesma coisa. O Rio Grande do Sul se tornou uma potência agropecuária e talvez seja a segunda ou terceira maior do país hoje, em função da pesquisa agropecuária que aqui foi desenvolvida e do trabalho que foi feito junto, desde os pequenos agricultores até os grandes agricultores. Sem a FEPAGRO, como é que nós vamos nos referenciar? Nós vamos nos referenciar nas grandes multinacionais que querem trazer e vender o seu produto aqui. E aí a pesquisa que vai ser direcionada, vai ser pesquisa direcionada para determinado produto que eu quero comercializar, ou que essa empresa quer comercializar. Então, são coisas que nós entendemos que são um apequenamento da visão do Estado. Ou seja, parece que o Estado quer se ver livre e não pensa no futuro. Não pensa no futuro. Eu vou apenas relembrar aqui o caso da CE. Quando ela foi desmembrada e foi vendida para várias outras empresas, o Estado ficou com uma parte e com todo o passivo. Porque o empresário, evidentemente, ele quer pegar o filé da coisa. O prejuízo não lhe interessa, até porque ele visa lucro e com justiça. Ele está estabelecido visando lucro. Agora, o Estado, a pretexto de se livrar de uma empresa que é rentável e da qual ele se socorreu várias vezes para ajudar a pagar a folha de pagamento, isso dito pelo próprio secretário da Fazenda, ele agora vai matar a sua própria galinha dos ovos de ouro. Ou seja, está pensando no dia de hoje. O Rio Grande do Sul, não, o governo do Estado, lamentavelmente, está apequenando e pensando, olhando para a ponta do seu sapato. Ele não está olhando lá para diante, para o século que vem, para daqui a 20 anos, para daqui a 50 anos. E é esta visão caolha que vem permeando as administrações públicas, não é de hoje, de mais de 50 anos, porque só olham até o fim do seu mandato. Sim. O que vai acontecer depois do fim do seu mandato é do próximo governador e o povo que sofra. Bom, dá para a gente entender nesse primeiro momento da conversa, Marco Antônio, que existem pontos de convergência entre empresários e servidores, né? Especialmente até em atribuir os culpados e não focalizando em um ou outro mandato, um ou outro partido ou um outro governo. E há também pontos de discordância, como a gente já pôde ver nesse início de conversa. Agora,
o Sérgio nos lembrou muito bem, a produção de conhecimento, a própria produção, o incentivo ao desenvolvimento do Estado passam por áreas do conhecimento que o governo, obviamente, trabalha com pesquisa, enfim. E isso vai ter reflexo na sociedade. Eu fiz o link já direto para aproximar as duas visões na questão da economia, e aí eu retomo ele agora contigo, né? Não só no aspecto de produção do desenvolvimento, com algumas dessas instituições, mas na economia mesmo, esses funcionários que vão sair, as famílias, momento de crise, a gente já tem desemprego, né, em alta no Rio Grande do Sul e no Brasil. Como é que fica na visão dos empresários? Isso também não é um ponto de convergência, na medida em que realmente temos que ter cortes. A situação está difícil, isso é óbvio. Sim. Mas que tipo de corte? Bem, eu penso que, no meu ponto de vista, até essas medidas, elas são, diante da circunstância atual, elas são até poucas medidas. Foi citado aqui em termos de pesquisa, hoje tem também a Embrapa a nível nacional, ela pode ajudar o agricultor com pesquisa. Nós temos uma das fundações que estão propostas em extinção da TVE. Tem um custo altíssimo, ela tem praticamente 30 milhões de custo anual em cima de valores que hoje é tirado do imposto que é pago dos contribuintes, que Sim. é para sustentar uma área de TV, uma TV estatal que não tem justificativa mais. E no caso da FEE, por exemplo? A FEE teria que, talvez, eu vou te dizer assim, também tem um custo altíssimo, né? O custo de operação da Fundação de Economia e Estatística, ela é bastante alto para a atual situação do Estado. Talvez, numa situação melhor, ela seria viável, mas, como foi dito, talvez o governo tenha que se socorrer de bancos, de empresas que façam estatísticas mais aprofundadas e que não tenham esse custo tão alto. Porque, de qualquer maneira, ela seria para alavancar o desenvolvimento do nosso Estado, mas o que nós temos visto nos últimos 40, 50 anos é que o Estado está cada vez perdendo mais competitividade diante de outros Estados. Né? Sim. A gente está rodando algumas opiniões, eu posso ler ou a gente deixa rodando? Vamos lá, então vamos lá. 99588-2374, vou repetir, esse é o número do WhatsApp para você botar na sua agenda e participar do programa. 99588-2374, agora com um dígito a mais, este 9 antes. Boa tarde, é a Tânia de Canoas. Por que eles não começam a reduzir privilégios e salários dos governantes, deputados, vereadores, daí por diante? Só veja eles reduzir do povo, né? E do funcionário público, especialmente, né? Está na hora deles oferecerem um pouco, tirar desse auxílio de, palavra forte, vagabundo, que o país dá um passo à frente. Meu nome é Tânia de Canoas, a gente está repetindo aqui, essa é a opinião da Tânia. Vocês querem comentar, por favor? Fique à vontade. Eu gostaria de... acho que a Tânia tem sobrado as razões de vez que, evidentemente, se cobram sacrifícios de quem ganha menos e os que ganham mais continuam cada vez ganhando mais. E eu vou citar um exemplo aqui. O governo do Estado, que fala em economia, há poucos dias remeteu para a Assembleia Legislativa um projeto de lei instituindo a participação dos procuradores do Estado, que já ganham no teto, sobre a sucumbência no final dos processos. Ou seja, uma gratificação adicional de mais R$ 4.500 para cada um procurador. Esses R$ 4.500 que eles vão ganhar de gratificação além do salário, representa o teto de salário de mais de 80% dos servidores do Estado. Isso é uma barbaridade. Mas eu gostaria de me reportar aqui a dois aspectos. A questão da FEE tem meia dúzia de funcionários e o serviço que ela presta é inestimável. A questão da FEPAGRO, a agricultura gaúcha, se dependesse da Embrapa, não teria decolado como decolou. E terceiro, a Fundação Piratini. Por que a Fundação Piratini e a TVE, por ter sido muito mal administrada sempre, não seguiu o exemplo da TV Cultura de São Paulo, que é referência nacional e que busca apoio, como é uma fundação, aqui como a Fundação Ubra, pode receber apoio comercial, como você mesmo estava fazendo o comercial, que teria pago todas as suas contas e o governo teria um meio de comunicação direto Sim. com o público, como qualquer governo tem direito a ter, né, para transferir a sua visão, programas culturais, programas educativos, que muitas vezes a TV comercial
tem as suas limitações, até por patrocínios e tal, e não pode fazer. Então, são visões equivocadas. Eu diria o seguinte, o problema do Estado do Rio Grande do Sul está na arrecadação, muito mais do que na despesa. Na despesa tem que cortar? Sim. Tem. Eu citei aqui o exemplo dos procuradores. E em várias outras ilhas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, tem essas ilhas que consomem, quando eu disse que até 80% dos servidores ganham até 4 mil e poucos reais, 4.500 reais, isso significa que 20%, menos até 10%, são responsáveis pelo restante do valor. E é em cima disso que até trago, então, a visão, e na opinião da Tânia, Marco Antônio, se também os empresários não enxergam alguns benefícios dentro da classe de servidores públicos para uma minoria onde a maioria acaba tendo que pagar a conta. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, me parece que nessa proposta do governador, a Assembleia, é sobre também a repartição dos valores de arrecadação, que hoje, tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário, é independente, né? Ou seja, hoje nós só vemos problema de atraso do funcionalismo no Executivo. E, na minha opinião, é injusto isso. Isso é injusto, porque eu vejo assim, todos os, a minha opinião, e talvez da grande maioria do povo gaúcho, o Estado está nesse problema, não somente por responsabilidade do Executivo, mas também por responsabilidade do Legislativo e até do Judiciário, que permitiu aquele uso de dinheiro que havia dos depósitos judiciais e que hoje acabou aquela farra, não é? Bom, antes de trazer mais um outro ponto, eu quero passar a opinião da Tamires de Guaíba. Eles tinham que sentir o que o povo passa, as dificuldades que passamos com os impostos, tudo caro, só sabem roubar, essa é a opinião da Tamires, e acho que também entra na área dos empresários, vou passar para o Sérgio, vou fazer a inversão agora, na área dos impostos também. Não, sem dúvida nenhuma, porque hoje os impostos do Brasil, hoje o consumidor paga em média 40% de imposto sobre quase todos os produtos que ele compra. Isso é muito pesado. Isso é muito alto, e porque, na realidade, o comerciante, o empresário, ele não é pagador de imposto, ele é arrecadador de imposto. Quando você vai numa loja e você faz uma compra, você está pagando aquele produto, a nota é tirada e uma parte daquele valor vai para a arrecadação do Estado. Né? Então, obviamente que quando há um aumento de impostos, há uma grita geral do empresariado, porque isso aí reduz a competitividade. Nós temos que aumentar preço, e isso aí hoje, no mercado da situação como está, aumentar preço é um suicídio. Então, acaba tendo que muitas vezes baixar a sua margem, e você vê que hoje quantas empresas estão fechando, quantas lojas estão fechadas hoje. Fora as demissões, né? Fora as demissões. Sobre essa questão do imposto, eu gostaria de fazer 2 a 3 observações. Por favor. Esse pacote do governo, ele visa transferir vários serviços e várias atribuições do Estado para a iniciativa privada. A iniciativa privada visa lucro, não há dúvida, porque faz parte do seu processo de funcionamento. Isso é normal num sistema capitalista. O empresário, quando trabalha, quer auferir o seu lucro. Muito bem. Pois, ao transferir estes serviços para a iniciativa privada, como é o caso da pesquisa, enfim, todas essas questões que nós já abordamos anteriormente, o cidadão vai continuar pagando imposto. Não vai diminuir o imposto. E vai pagar, além do imposto, vai pagar pelo serviço. Então, ele vai ser onerado duplamente. Porque, da mesma forma como ele vai continuar pagando o imposto, ele vai passar a pagar pelo serviço. E mais, eu diria apenas para citar um exemplo. Há poucos dias, tivemos 2 reduções do preço do petróleo e da gasolina e do gás lá na fonte, lá na Petrobras. Eu quero saber dos telespectadores se eles viram alguma redução de preço nos postos de gasolina. Não, os preços continuam os mesmos. Aliás, um preço que é um dos mais caros do mundo. Agora, não adianta reduzir lá na fábrica, na Petrobras, se os postos que são da iniciativa privada têm liberdade para colocar o preço que querem e não baixam.
Quero lembrar que esse assunto já foi tema de debate aqui no programa, sobre por que não está chegando nas bombas a redução. E você pode assistir no YouTube, assim como essa nossa conversa também vai estar no canal da Ubra TV e no site da Ubra TV, ubratv.com.br, ou então no YouTube, canal Ubra TV. A gente está chegando aos finalmente, infelizmente não vou conseguir, por exemplo, abordar por exemplo, o Tribunal de Justiça Militar, né, a sua não extinção, enfim. Vamos ver uma opinião final. Eu vou pedir 1 minuto, 30 segundos, na verdade, para a gente defender pelo menos as duas perspectivas. Eu vi pontos de convergência aqui e vi, obviamente, pontos de diferença. O que a gente pode resumir? Para os servidores, vamos começar com o Sérgio. Nós entendemos que, em primeiro lugar, faltou ao governo competência para, nesses 2 anos, elaborar e discutir com a sociedade uma saída. Não essa urdida dentro de 4 paredes e que foi colocada na Assembleia Legislativa para ser votada entre o Natal e o Ano Novo. Ora, alguma coisa tem de mal nisso aí. Se fosse um processo liso, limpo e democrático, isso teria transitado durante o ano, e não apenas a toque de caixa entre o Natal e o Ano Novo. Então, nós reclamamos da falta de diálogo, estamos dispostos a discutir o Estado, o tamanho do Estado, as necessidades da sociedade, porque eu quero dizer o seguinte: isso que está atingindo os servidores hoje vai atingir a sociedade a partir do dia 1º de janeiro, porque eles vão continuar pagando imposto e vão pagar por mais serviços que serão prestados. Sérgio, muito obrigado pela presença. Marco Antônio, também muito obrigado pela presença. Okay. Fechamos com a sua opinião. A minha opinião é que realmente se são medidas traumáticas e são necessárias para que o Estado possa dar a volta e que nós tenhamos um futuro melhor para todos os gaúchos, né? Bom, quero agradecer mais uma vez a presença dos dois, e você pode opinar também nos comentários no YouTube. Fique à vontade, porque a gente precisa de diálogo, a gente precisa conversar para resolver os nossos problemas, tá bom?